Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna, estamos aqui reunidos para darmos continuidade à nossa disciplina de Geografia Geral. E a gente vai falar hoje, de dois continentes. A gente dividiu o nosso conteúdo entre os continentes para ser trabalhado. A gente vai falar de dois continentes, não, na verdade um continente e um subcontinente, se a gente for pegar mais do ponto de vista geológico, que normalmente quando eles são noticiados, eles estão associados a problemas extremamente sérios, problemas que envolvem ou miséria, ou problemas que envolvem atentados terroristas ou guerras, até mesmo guerra civil, Só que a gente vai tentar, ou melhor, a gente vai buscar fazer a abordagem do conteúdo que a gente tem programado para hoje, de discutir a África, discutir o Oriente Médio, destacando a importância dessas regiões, desses continentes ou do subcontinente Oriente Médio, como prefira, dentro da história da humanidade, dentro das suas riquezas e, logicamente, que a gente também vai trabalhar alguns pontos negativos e também pontos naturais a respeito dessas áreas. Começar me apresentando, meu nome é Thiago Domingos, sou geógrafo, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a gente vai, então, falar de local, Se a gente for juntar como uma unidade ali, tanto a África quanto o Oriente Médio, a gente vai estar falando do local onde a arqueologia acredita que a gente teve a estruturação do Homo sapiens, tá bem? E a gente teve também o início da civilização propriamente dita, as primeiras cidades, os primeiros grandes impérios, tá bem? A gente não pode, nunca deixar de levar em consideração que entre as principais civilizações que a gente teve para a construção do Ocidente, uma era africana, que ela tanto influenciou Roma, tanto influenciou mais diretamente até a Grécia. A gente está falando do Egito, tá certo? Quando a gente fala do Oriente Médio, a gente tem que referenciar que nós temos ali um ponto de importância gigantesca para a estruturação de grande parte, da moral, pelo menos, a gente pode dizer, do Ocidente. A gente está dizendo que ali foi o berço das grandes religiões ocidentais que a gente tem, o judaísmo, o islamismo e também o cristianismo, tá? A gente tem que levar em consideração que a influência desses povos da antiguidade até hoje faz parte também do nosso cotidiano. Quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha a estrutura cultural que foi construída do Brasil, desde a invenção do Brasil pelos portugueses, ali em 1500 até os dias de hoje, a cultura africana faz parte do nosso cotidiano. E dependendo da área do país onde você está nesse momento, com certeza a cultura árabe também faz parte do seu cotidiano, tá bem? Porque a gente tem uma quantidade expressiva de imigrantes árabes que vieram para cá. O Brasil tem a segunda maior população libanesa do mundo, só perde para o Líbano, por exemplo, e a gente tem influência de famílias árabes no nosso país e dentro da nossa história, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem para trabalhar no nosso quadro resumo. Então a gente vai ter, a gente vai buscar compreender relações entre a sociedade e a natureza, entre a África e o Oriente Médio por meio da geografia, que é o que a gente vem fazendo a partir dos conteúdos que estão programados. Vamos trabalhar aspectos físicos, econômicos, humanos e culturais, tanto do continente africano como também do Oriente Médio. Temos como pauta para discussão hoje, então, aspecto natural, aspecto populacional e econômico, tanto da África quanto do Oriente Médio. Todos esses são complexos, seja do ponto de vista da extensão da África, a extensão do continente africano, ele é gigantesco. Seja pelas características naturais extremamente desfavoráveis em alguns pontos para o desenvolvimento humano, na questão do Oriente Médio. A gente vai falar da relação da colonização africana, na verdade, uma imposição feita pela Europa dentro do continente africano, tá bem? Sobre a questão de migração e refúgio, certo? O Oriente Médio e a África sofrem com uma evasão de moradores decorrentes de diversos problemas, desde guerra civil até mesmo relacionados a questões naturais, e o conflito dentro do Oriente Médio. Logicamente que a gente não tem aqui o objetivo de trabalhar exaustivamente a questão dos conflitos dentro do Oriente Médio, porque é um tema extremamente complexo, tá? É um tema que tem um processo histórico muito longo, é um tema que ele
ele depende, né, de uma análise sobre vieses diferentes, tá? Então a gente não tem como foco trabalhar os conflitos de uma forma exaustiva, mas sim pontuar como uma característica que a gente tem dentro do Oriente Médio atual, principalmente no que se refere à questão que envolve, né, Israel e a Palestina. Vamos iniciar falando a respeito de uma regionalização que a gente tem de uma forma muito usual do continente africano, que está pautado dentro das questões naturais do continente africano, mas que é muito importante para a gente conseguir entender que essa divisão natural que a gente tem dentro do próprio continente africano, dado por situações como clima, como relevo, e principalmente pela existência de um grande deserto, que é o deserto do Saara, e isso resulta também numa diferença cultural, né? A gente tem, o deserto ele serve como uma grande divisão entre a parte norte e a parte sul do continente africano, e um continente que tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. A título de comparação, a gente está falando que é 3,5 vezes o tamanho do Brasil, tá? Então, dá para ter uma ideia da extensão. Logicamente, com uma extensão como essa, vai criar paisagens diferentes, vai possibilitar, na verdade, que a gente tenha paisagens diferentes, vai possibilitar que essas paisagens, né, sejam habitados por pessoas que ao longo do tempo foram criando, logicamente, culturas diferenciadas. Então a gente está falando de um grande complexo cultural e também de um grande complexo natural que é o continente africano. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Temos o seguinte, então, quando a gente fala sobre o continente africano, a gente está falando de 54 países, 1,2 bi, tá? Falha, tá? 1,2 bilhões de pessoas vivem no continente africano, então a gente está falando por volta aí de 1/6, 1/7 da população mundial vive no continente africano, e é gigantesco do ponto de vista da diversidade étnica e cultural, tá? A parte norte ela vai ficar marcada, né, mais para a região do Saara, até chegar ali nas proximidades com o continente europeu, ali dentro do mar Mediterrâneo, e a gente vai chamar de África subsaariana a porção mais sul do continente africano, tá certo? Essa paisagem, essa faixa, né, de terras que a gente chama de continente africano, logicamente, que além das suas paisagens e suas culturas, tem muita riqueza mineral que sempre foi alvo de exploração de colonizadores, né? Mas tem uma faixa que a gente, se a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre ela, que é uma faixa que tem de sentido latitudinal, perdão, entre 500 e 700 quilômetros, tá? E aqui a gente está falando de 5.000 quilômetros longitudinalmente, que é chamada de Sahel. Tá? O Sahel ele é uma zona de transição. Em primeiro lugar, ele é uma zona de transição. Quando a gente fala que é uma zona de transição, a gente está dizendo que aqui existe uma realidade natural que é bem diferente da que tem aqui, e esse ponto guarda características entre essas duas paisagens, tá bem? Então a gente vai ter aqui a existência, né, do deserto do Saara, e aqui a gente vai ter a questão das savanas africanas. Então o Sahel, ele é uma área que tem características de ambas, tá? E ele tem uma grande importância para a parte sul, que ele serve como uma grande muralha verde, a partir do que a gente tem a existência, né, dessa vegetação, que ameniza a influência do Saara na parte mais sul do continente africano. E é uma área também que foi berço de grandes impérios, tá bem? Antigos, ali dentro do continente africano. Então a região do Sahel é uma região muito importante, é uma região que em alguns pontos busca-se um reflorestamento de algumas áreas, né? Apesar dele ter um clima semiárido, muitas vezes severo, com cerca de 200, 300 milímetros de pluviosidade ano, essa região, ela possibilita o desenvolvimento da agricultura em alguns pontos, e ela é essencial para a manutenção da vida na África, conforme a gente conhece nos dias de hoje. Vamos fazer uma comparação, então, entre duas realidades naturais que a gente tem dentro do continente africano, que nos auxilia a entender a configuração tanto natural quanto também humana, né? Já que ele tem uma influência direta. Vamos dar uma olhadinha em mapas. Temos o seguinte, tá? Nós temos aqui
a área, né, que mostra aqui à esquerda um mapa de clima e à direita a gente tem um mapa de vegetação, tá certo? Esse mapa de vegetação e o mapa de clima, ele traz algumas coincidências, como por exemplo, a gente não é verdade coincidência, né, porque o clima ele é determinante para a existência da vegetação, por isso que a gente não vai ter, por exemplo, sei lá, taiga na Amazônia, tá? E nem a Amazônia ali dentro das áreas de mais altas latitudes. A gente pode pegar, por exemplo, o clima, né, equatorial, que vai ser aquele que está próximo da região do Equador, e a gente vai ter a floresta equatorial, certo? Então a gente vai ter essas paisagens dentro do continente africano que, logicamente, tá certo? O que tem de importante aqui para falar? Se a gente tem a existência aqui da linha do Equador passando mais ou menos aqui dentro do continente africano, tá certo? A gente tem o continente dentro de ambos os hemisférios, tá? E isso vai trazer uma área tropical e certamente, tá? Uma área de clima favorável, né? Que era o clima favorável para desenvolvimento de diversos tipos de culturas que a gente tem como preponderantes dentro do nosso sistema capitalista, tá bem? E o que mais que a gente pode colocar? A gente vai falar a respeito do relevo africano, então a gente tem uma situação aqui que ela é bem interessante, talvez você deva ter visto isso em algum lugar, falando que, nossa, a África está se separando, né? A África, ela possui uma estrutura geológica antiga, com alguns destaques muito importantes, né, que foram... que chamaram a atenção, né, principalmente da Europa, como, por exemplo, a existência de diamante, de ouro e de outros metais preciosos que moveram o desenvolvimento da economia capitalista, tá bom? A gente vai ter aqui na parte norte, a gente tem a região de cadeias de montanhas altas, tá? Isso aqui é resultado de choque de placa tectônica ainda na época da Pangeia. E atualmente, o que a gente gosta, né? O que a gente nos chama a atenção? Esse ponto aqui chamado Rift Valley, tá? Vou apagar aqui para ficar menos bagunçado. Você percebe que aqui onde eu passo um traço em vermelho, tem uma sequência de lagos, né? E dá para perceber que parece que está rasgando? Pois está, tá certo? A gente está tendo uma separação da placa africana, tá? Essa placa africana, ela está tendo um ponto mais a leste que está arrumando mesmo para lá do leste e a gente tem o restante do continente que está indo para o lado oeste. Ou seja, a gente está tendo a separação do continente africano. Nossa, que divertido, a gente vai ver isso ficar muito separado? Não, a gente não vai, porque o processo é extremamente longo, mas ao longo de alguns milhões de anos, tá? Não estamos nem falando de milhares, estamos falando de milhões de anos, a gente vai ter uma nova estrutura, né, do nosso mapa mundi, certo? Que vai ser resultado dessa separação de um ponto que a gente vai dar o nome de chifre da África, que é a parte ali da Etiópia, tá certo? Do restante do continente africano. Esse pedaço, então, a gente chama de Rift Valley, tá? E o Rift Valley, ele está marcado por uma separação de placas tectônicas, então tem uma força levando parte para leste, força levando parte para oeste. Difícil falar do continente africano sem pegar nesse ponto, né, que foi uma imposição, tá, dos europeus dentro do continente africano que acabou resultando dentro de uma figuração de um cenário dos cenários de maior pobreza que a gente vê dentro do desenvolvimento nosso humano dentro do século XXI, tá? Quando a gente olha para o continente africano, tá, e vê aquela situação de pobreza, a gente precisa associar o processo histórico de formação, mesmo porque a pobreza, tal qual a gente conhece hoje, ela é o resultado de um processo histórico, ela é uma construção que tem causa e tem consequências. Vamos falar a respeito do assunto? Ó, primeiramente, diremos que o subdesenvolvimento africano ele tem uma ligação direta com a colonização europeia, tá certo? Lá para o século XV, feitorias que funcionavam como portos para vender o embarque para a América de negros e escravizados, e aí acho que tem um ponto, né, que isso... houve um certo ruído dentro de interpretação de algumas pessoas de destaque na mídia brasileira, dizendo que os portugueses nem entravam na África, que eram os africanos que entregavam as pessoas como mercadoria para os portugueses. É preciso entender o seguinte, houve sim, dentro de reinos, tá, lá no continente africano,
algumas deliberações e entrega de pessoas para o colonizador europeu. Tá? Eram pessoas que não eram bem-vindas, eram pessoas que foram escolhidas ali para que elas fossem enviadas como mercadoria, tá bem, para outros continentes. Mas dizer que os portugueses nem pisavam na África é não conseguir fazer uma correlação das mais simples possíveis, como, por exemplo, por que nós temos países na África que falam português? Será que o pessoal ficava, né? Seria de se imaginar que as pessoas ficavam olhando os portugueses falando no navio, entendiam o que eles falavam e falavam, vou parar de falar nossa língua natal, vamos falar português que a gente achou mais legal porque o cara do navio fala. Lógico que não, tá bem? Houve sim invasão portuguesa dentro do continente africano, isso foi parte da história portuguesa e o comércio de escravo, que a própria Inglaterra, que depois se volta contra, foi um dos grandes beneficiados, tá bem? Desse processo todo, isso foi uma das coisas mais rentáveis, tá? É bom que a gente saiba, que a gente compreenda que a estruturação do capitalismo passou por venda de pessoas. Tá? A gente teve criação de riqueza vendendo pessoas, raptando pessoas e vendendo pessoas, pessoas que eram utilizadas, né? Na verdade, elas eram retiradas da sua própria concepção de pessoa, nem nome mais ela não tinha mais religião, ela não tinha mais deuses, ela não tinha mais família, ela não tinha mais nada, tá bem? Ela só tinha a obrigação de trabalhar pela dor, porque se não trabalhasse apanhava. Então, com suor e sangue se construiu também esse capitalismo e a gente tem que ter uma visão crítica sobre a própria formação nessa fase, sobretudo, quando a gente fala do século XV, século XVI, século XVII, a fase de acumulação primitiva do capital, entender que isso foi feito sim porque pessoas foram escravizadas. Daria para fazer assim a escravização de pessoas? Daria, mas a gente com certeza não teria o cenário que a gente tem hoje. Podia ser melhor, podia ser pior, podia ser diferente, mas igual nunca seria. Tá ok? Voltar? Temos o seguinte, então, a escravização e a transferência de povos africanos provocou uma estagnação populacional e a desestruturação de clãs e tribos. Então, tá? Entendendo que o processo teve sim, tá, influência em alguns pontos de povos mesmo africanos que acabaram entregando pessoas para a colonização portuguesa, mas os portugueses e outros povos da Europa chegavam dentro do continente africano para fazer rápido de pessoas também. A gente tem que entender que essa migração forçada que nós tivemos dos africanos resultou numa reestruturação cultural do mundo. Tá? A gente não pode negar, tá certo? A importância global que a gente tem da influência da cultura africana, seja ela de forma direta ou de forma indireta, dentro da estruturação do que a gente conhece como cultura global hoje. E não só na cultura, no esporte também, tá bem? Não só na cultura e no esporte, mas na ciência também. Se a gente está aqui para discutir geografia, tá? Se o nosso objetivo aqui é trabalhar a geografia, a gente tem que entender que o maior geógrafo que a gente tem, tá bem? O mais respeitado, o mais conceituado, o mais premiado do Brasil de todos os tempos era uma pessoa nascida na Bahia, tá certo? Chamado Milton Santos, que era uma pessoa negra e discutia pouco, porque não era o alvo da discussão dele, a questão, tá? Do negro dentro da ciência, mas ele tinha as críticas a ser realizadas ali também. Então a gente deve, né, reconhecer que essa diáspora que foi criada para a estruturação do capitalismo na sua fase primitiva acabou remodelando também toda a cultura mundial. Vamos voltar para o processo histórico aqui, tá? Então vamos lá. A gente tem o seguinte, a colonização africana, então, tivemos o subdesenvolvimento africano, tem uma ligação direta com essa colonização que a gente tem dentro da Europa, e a gente pode sair dessa visão centrada dentro da Europa e falar também que o subdesenvolvimento das pessoas, descendentes desses humanos que foram trazidos, né, para outros continentes também, a questão social que envolve o negro dentro dos outros continentes também tem uma ligação direta com a colonização europeia dessa época também, tá certo? E aí a gente olha aqui, por exemplo, século XVI, feitorias, funcionava como portos e eu estou achando que eu já passei por aqui, vamos para o próximo. No século XIX, a gente teve a questão do imperialismo,
Tá? E os europeus, eles precisavam, né, de recursos naturais para a sua industrialização e enxergavam o território africano como que? Fonte de matéria-prima. Assim como eles olharam para a América, também viram fonte de matéria-prima, tá? Eles não viram sociedade, não viram... Isso era meio que pano de fundo para justificar os atos que eles tinham, tá? A ideia mesmo aqui era o quê? A gente precisa do dinheiro, a gente quer dinheiro, a gente precisa fazer isso aqui acontecer da forma como a gente entende que é a certa. Aí a gente tem a Conferência de Berlim, tá? A gente tem a questão da Conferência de Berlim, que vai acabar fazendo a partilha da África sem que houvesse um representante dos povos africanos sentados na mesa. Se joga um mapa da África, tá bem? Dentro de uma reunião, certo? E se coloca isso de uma maneira muito clara. Esse pedaço é meu, esse pedaço é seu. E por que fazia isso? Porque senão os europeus iam brigar entre eles para ver quem quer ficar com a África. Tá? Então, o que a gente tem da partilha da África, tá? Da Conferência de Berlim, nada mais foi do que um ajuste dos europeus para os europeus, pensando nos europeus. Em busca do quê? Recursos naturais para a sua industrialização. É um processo, tá? É uma fase tão complexa assim, que a gente tem da humanidade, difícil de entender pelo monte de coisa que acontecia. Se a gente pega no ponto de vista da ciência, a gente estava, né, com ideias do darwinismo social, tá? Que isso culminou numa série de processos extremamente racistas, extremamente preconceituosos, extremamente eugenistas que justificavam esse tipo de ação deles. A gente estava tendo a estruturação do Estado Nacional alemão, a gente estava tendo a estruturação do Estado Nacional italiano, que iria culminar, né, poucas décadas depois com o movimento fascista, com o movimento nazista, que acreditavam que a superioridade deles, e a geografia tem muito a ver com essa história, tá? A superioridade deles fazia com que eles dependessem de mais territórios. Então, eles que eram melhores, tá bem? Eles que eram superiores tinham uma espécie de direito divino de procurar territórios e nesses outros territórios fazer o que bem entendesse ao seu próprio bel prazer, tá bom? Voltar lá para o quadro falar mais de partilha da África, então a gente tem que a partilha, então, ela vai ter um novo ciclo colonial que desestruturou a organização política e econômica tradicional dos povos africanos de uma forma, né, extremamente marcante, porque povos que se odiavam historicamente passaram a dividir o mesmo território, e um território que para eles não fazia tanto sentido até então, né? De repente você acorda e você fala, ó, a partir de agora você é uma nação, você está num Estado Nacional. Gente, Estado Nacional é uma invenção humana. A fronteira dos países é uma invenção humana. Essas pessoas que lá estavam na África foram colocadas dentro de fronteiras que nem tinha sentido de existir para elas, tá certo? E os movimentos de resistência, como não podia ser diferente, né, resultou em aniquilamento. O resultado que a gente tem aqui, tá certo? É que, por exemplo, né, aqui em 1913, ó, século XX, tá? A gente não tá falando de tempos e tempos atrás. A Europa sabia muito bem o que existia de série de problemas sociais e por aí, decorrente da sua própria colonização, né? E acho que pelo menos a Bélgica merece muito destaque, porque quando a Bélgica acaba ali, né, chegando no Congo, ela promove, tá, provavelmente o pior massacre colonizador, tá, o mais brutal que a gente teve durante toda a história. A França, igualdade, liberdade, fraternidade para os povos franceses, para os franceses, né? Quem não for francês, eu quero território, eu quero ouro, eu quero diamante, tá certo? E por aí vai, mais do mesmo. Alemanha, Grã-Bretanha, a Alemanha surge só agora, né? Grã-Bretanha, Itália, Portugal. Itália tentou porque tentou mesmo pegar a Etiópia, mas teve muito problema, mais apanhou do que conseguiu qualquer coisa aqui. Portugal não pisou na África, não dá para falar isso, né? Espanha, tá certo? E alguns estados que não conseguiram ser dominados, como, por exemplo, aqueles que tanto tentou a Itália. Tá certo? Dentro da colonização africana ainda temos para colocar aqui, século XX, a gente vai ter um processo de descolonização, mais voltado para uma espécie de abandono, fala, ó, a gente foi aí, dividiu o território, matou vocês, quem sobreviveu, que se vire, né? Então agora vocês vão estar jogados ao bel prazer e a gente vai chamar vocês de livre.
Enfraquecimento político e econômico dos países europeus que haviam passado pela Segunda Guerra Mundial, tá? Inspirou os movimentos de independência e uma nova ética. Olha, a gente demorou a história da humanidade, chegamos no século XX para criar uma moral de ocupação e exploração de território dos próprios. Beleza, a gente acabou com vocês a história inteira, agora você é livre, tá? Se vira. O que mais que a gente tem? Reflexo. Eu não vou chamar de reflexo, a gente pode chamar, na verdade, de consequência. Tá? A consequência desse tipo de processo foi que a descolonização não representou oportunidade de promover nada dentro do continente. Pessoas que odiavam moravam juntos, tá certo? Pessoas que se detestavam, povos que eram inimigos históricos estavam juntos dentro de um território que eles nem sabiam o que significava. Fronteira dos novos povos e países se tornaram a base de limite para a antiga colônia europeia e acabaram unindo em um território, grupo étnico com crenças antagônicas. Isso aqui faz parte da história da humanidade, né? Se a gente olha, por exemplo, o quão a religião já afastou pessoas, né, por pensarem de maneira diferente, tá? E acabou acentuando as diferenças e hostilidades. E aí a gente passa por uma fase de neocolonialismo, aonde esse neocolonialismo, e a gente vai ter que os países, eles se inserem dentro do sistema global, eles se inserem dentro do século XX, como quê? Né? Como produtor de matéria-prima. Então, dentro de uma divisão internacional do trabalho, a história da África a coloca atualmente para fazer o quê? Exatamente aquilo que ela foi projetada para fazer ao longo de todos os séculos, que foi fornecer aquilo que outros povos queriam, dentro de uma condição de usurpação de grande parte da riqueza, sem que os povos tivessem muitas vezes a possibilidade de discutir, sem que esses povos tivessem muitas vezes a possibilidade de angariar, né, recursos para o seu próprio desenvolvimento pessoal a partir das riquezas que eles criavam. População africana que é bem grande, né, e bem separada do ponto de vista étnico-cultural, principalmente quando a gente olha a parte mais norte, que está ali voltada para o Mediterrâneo, né, que tem a sua característica árabe, tão marcante ali de Marrocos, de Líbia, até mesmo Egito, né, Egito que também é um país muçulmano, e a gente tem a África, que a gente vai chamar de subsaariana, que é aquela que está ao sul do Saara, marcada principalmente pela população negra, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem sobre eles. 1,2 bilhões de pessoas, bilhão na verdade, bilhões agora me dão um tilt, continente rural com projeção urbana em 2035, mas a gente tem um problema seríssimo lá, que é uma coisa que os países pobres, né, que não participaram do início da industrialização, mas aqueles que começam a se industrializar, sobretudo no século XX, passam, que é um processo de urbanização extremamente acelerado. Então, quando a gente olha o crescimento das favelas das grandes cidades africanas, a gente percebe que esse crescimento ele é extremamente expressivo e extremamente problemático, tá bom? Temos altas taxas de natalidade e uma mortalidade infantil também alta, que está relacionado ao problema da pobreza. Na verdade, os problemas da pobreza fazem parte do cotidiano do continente africano, fazem parte do cotidiano das pessoas que vivem ali na África, né? Como, por exemplo, a gente tem que dos piores IDHs do mundo, a África acaba tendo destaque, principalmente dentro da África subsaariana, tá certo? Temos altas taxas de analfabetismo e a gente tem que as expectativas de vida são baixas, geralmente. Pobreza, conflitos internos. E esses conflitos internos aqui é que a nossa mídia, né, quando a gente tem uma guerra que acontece dentro de países europeus, né, que estão dentro do centro da economia global, insistentemente eles vão mostrando as pessoas, as guerras, as destruições, os nomes das pessoas, as famílias que ficaram sem seus entes queridos, né? É passado para a gente de uma forma bastante até mesmo sensacionalista. Quando a gente olha para os conflitos que a gente tem dentro do continente africano, que a gente está falando de mutilação de crianças, tá? Crianças que acabaram perdendo pernas em minas, crianças que acabaram perdendo braços por tiro de fuzil, né? Que foram mortas. A gente está falando de conflitos sangrentos com centenas de mortos, muitas vezes. Nem passa na TV, né? Nem passa. Parece que parece que a gente tem
um senso geográfico de sensibilidade a respeito da vida humana, né? Tem pontos que a gente é mais sensível, tem pontos que a gente é menos, parece, tá bom? Então a gente tem aqui pobreza, conflito interno, escassez de alimento, tá? E também falta de serviço e de saúde pública são problemas que a gente tem ali dentro do continente africano, mas entendendo que, por mais que a gente tenha, né, essa necessidade de acabar colocando a problemática existente dentro da questão social da África, quando a gente olha, se a gente para olhar a nossa cultura de hoje, dificilmente, tá? A gente, dentro do Brasil, tá? Dentro da América, a gente não consegue desvencilhar a importância dos povos africanos. Porque são raros os países onde as músicas, a gente está falando aqui, tá, de América, são raros os países da América onde as músicas populares, as músicas locais não têm uma influência direta do povo africano. Aí a gente está falando desde o samba brasileiro ao blues dos Estados Unidos, que acabou derivando, né, até o rock. Se a gente pega, por exemplo, o Michael Jackson, foi uma das pessoas mais famosas do mundo ali na década de 80, 90, tá bem? Era uma pessoa negra que começa cantando gospel, tá bem? Se a gente pega a música cubana, música jamaicana, né, tão famosa a música jamaicana, aí a gente está falando de ska, a gente está falando a respeito do reggae, tá bem? São todas elas fincadas, têm seus pés fincados dentro do continente africano. E isso faz parte do nosso cotidiano, as derivações fazem parte dos nossos cotidianos. Se hoje a gente está numa fase tão difundida a respeito do funk, né, no Brasil, não um funk clássico que eu vou dizer ali dos Estados Unidos, a lá James Brown, tá? A lá James Brown, a lá Parliament, tá certo? A lá tantas pessoas maravilhosas que fizeram esse ritmo, principalmente na década de 70, década de 80, ganhar todo o mundo, né, com suas vestes características. A gente tem o funk brasileiro hoje também, que ele tem um pé fincado, logicamente, dentro do continente africano. Beleza? Certo? Vamos falar um pouco da economia da África, senão a gente vai até o infinito falando a respeito da influência cultural dos africanos dentro da nossa vida. A gente tem, então, e eu estou usando africano aqui como um termo extremamente genérico, tá? Como todo mundo que se refere ao continente, pelo fato que o processo de retirada dessas pessoas das suas casas e a colocação deles na distância de pessoas que nem se conheciam, tá certo? Dificulta muito a gente pontuar quais são cada setor da África onde vieram essas pessoas. As pessoas foram apagadas, né? A história delas foram apagadas, tiraram o sobrenome delas, tá bom? Economia, logicamente, tá? A gente está falando de um país com dificuldade, de um continente com dificuldades econômicas, onde a gente tem uma base da agricultura e pecuária, extrativismo mineral e vegetal como ponto importante dentro da sua região, tá? Aí a gente tem aqui, na África do Norte, agricultura de subsistência, tá? Regiões agrícolas de destaque ali na região do Vale do Nilo e Magrebe. Magrebe significa o ponto oeste, tá certo? Que é formado basicamente por Argélia, Marrocos, Tunísia e, dependendo da interpretação, por Líbia, que eram reinos, tá? Árabes no extremo oeste ali da cultura árabe. Então a gente tem lá que o Saara dificulta muito a pecuária e a gente vai ter extração de petróleo. Egito, Líbia e Argélia gerando receita, mas a gente tem que, assim como casos que acontecem na América do Sul, o dinheiro do petróleo, tá, não vai parar em benefício da população. A África subsaariana, que é a maior parte em território, apresenta grande propriedade monocultora voltada para a exportação, onde a gente vai ter cultura tropical, extrativismo mineral. Pasmem, tá? Mas o extrativismo mineral da África subsaariana é parte da acumulação primitiva da família do Elon Musk, que se torna depois o homem mais rico do mundo, tá bom? Então, diamante, ouro, ferro, cobre, bauxita e carvão, e a malha de transporte do continente, ele tem a sua estrutura voltada para o interior. Aproveitando que a gente está aqui, vai. Industrialização. Os países são, via de regra, pouco industrializados. Aquele que mais recebeu um parque industrial vindo principalmente da Europa, tá? Que foi da Alemanha e da Inglaterra, foi a África do Sul, tá? Então ela possui o parque mais diversificado, tá bom? A Europa chegou a acreditar, né, que ali fosse ter um boom em industrialização, mas acabou não ocorrendo como o que estava sendo pensado. Aí a gente tem o setor petroquímico na Argélia
e também no Egito, e as indústrias voltadas para o processamento de produtos agrícolas e também minerais, ok? Temos um baixo índice de industrialização que pode ser explicado pela falta de investimento internacional no país, tá? No continente. Bem, a gente tem que entender que dentro dos processos históricos, tá? Aqueles que desenvolveram a indústria tiveram um passo à frente no que diz respeito à acumulação de capital, tá certo? Em relação aos outros povos. Aqueles que não participaram de uma industrialização primária, vamos assim dizer, o começo da Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, acabaram absorvendo outras tecnologias, porque seria difícil de acreditar que a gente conseguiria montar, né? Vamos pegar a casa do América do Sul, da África, inventar uma tecnologia para competir com a indústria que já estava existindo, latente, né? Lá ali dentro do continente europeu. Então, sim, nós que fomos colonizados, assim como o continente africano, acabamos ficando, de certa forma, dependente de uma importação de uma tecnologia para que a gente pudesse implantar o nosso parque industrial. E o continente africano, tal qual, em partes, pelo menos, a América do Sul, acabou ficando, né, com uma aplicação insuficiente para que pudesse desenvolver um parque industrial que fosse capaz de bater de frente com o que estava sendo feito na Europa, com o que estava feito nos Estados Unidos, tá certo? Então, se a gente tem um continente que hoje sofre com tantas mazelas sociais, né, com tanta falta disso, com falta daquilo, a gente precisa entender que uma parte considerável, talvez, né, a principal parte disso é o resultado de um processo histórico colonizador que teve como único objetivo arrecadar fundos, dinheiro, tá certo? Para que a gente desenvolvesse a economia global, desde o século XV, pelo menos até o início do século XX. Uma situação problema para a gente discutir, né? Uma situação problemática que a gente tem dentro do mundo de hoje com uma dificuldade imensa de conseguir resolver, tá bem? Vamos lá direto pro texto. Hanan era uma garota síria, né? Então, a gente está falando já de uma área ali do Oriente Médio com um problema sério de guerra civil, de 12 anos, que veio para o Brasil com sua família há cerca de 5 meses. Elas e o pai estão aliviados por ter saído com segurança do país onde nasceram, já que desde 2011, a Síria vive grave conflito interno que colocaram em risco a vida da família. Agora, Hanan procura integrar na nova escola do Brasil, mas ela vem enfrentando problemas com outros alunos que a encaram com preconceito. Aí a questão é, né, nós que temos o papel de educador, nós estamos aqui para trabalhar sobretudo, né, como trabalhar dentro do nosso ensino médio, ensino fundamental, esse tipo de problema com as nossas crianças e como professores veremos esse tipo de situação. Vamos lá, como conduzir um debate com os alunos contribuindo para que o questionamento de preconceito sobre os muçulmanos e estimular a empatia entre os alunos. 2. Qual é o papel da escola no que diz respeito à produção de senso comum e da intolerância e da indiferença? Vou dar uma olhadinha, né, no que a gente tem aqui em relação à Síria. A situação síria, então, né, quando eles fogem, né, quando a família de Hanan acaba fugindo para o Brasil, ela vai sofrer um problema de xenofobia, dificuldade de integração, saudade da terra natal. Isso é uma questão que o migrante tem muito, tá? Vamos lá, já falo. E adaptação com leis e regras geral do país. A questão do migrante, tá? Quando a gente olha a questão do migrante, a gente precisa entender que essa pessoa, ela sai de um ponto onde ela estava arraigada, tá bem? Por algum motivo, no caso aqui da guerra da Síria, foi por causa dos conflitos mesmo, né? Por questão de sobrevivência, se desloca para uma nova região, para uma nova situação. E dentro dessa nova situação, o imigrante, ele se vê numa situação sempre dividida, porque ele se sente parte integrante daquilo que ele deixou, tá? E ele busca ser parte integrante daquilo que ele chegou.
Muitas vezes o sentimento do imigrante, depois de um tempo, por exemplo, é de se tornar um apátrida, um cara que não consegue mais se reconhecer como um pátria X ou pátria Y, tá bem? Se perde essas raízes, você fica. E quando a gente está falando da questão de pátria, eu estou indo muito além de um patriotismo desmedido e até mesmo xenófobo. Não, pelo contrário, a gente está falando de questão cultural. A gente está chamando de pátria, tá? Mas no sentido de lar, de casa, sabe? Comer na casa da avó, sabores, paisagem, brincadeira de criança, o que você viveu, aquilo vai perdendo e você está indo para outro lugar e isso te causa um conflito. No caso que a gente tem dos muçulmanos, tá? Dos árabes até mesmo, a gente pode pegar de maneira geral, se criou, né, provavelmente isso se multiplica pós atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, uma certa aversão ao povo de origem árabe, porque ele passa a ser associado a uma questão completamente desmedida, que não faz sentido, tá bem, nenhum de trabalhar, que é associar com terrorismo. Ora, se fosse assim, se a gente pudesse fazer uma associação étnica a uma questão como essa, seria como dizer que todo branco, por exemplo, tem relação com o nazismo, com o fascismo. Tá certo? Não faz sentido fazer esse tipo de associação, mas essa associação ela foi colocada, porque vejo que a mídia tem um papel preponderante dentro da criação dessa situação de trabalhar de uma forma exaustiva a questão que envolve, né, os terrorismo, associando sempre a pessoa do árabe, a pessoa do turbante, sem respeito, muitas vezes, à própria cultura. Então, quando se mostra, né, grupos terroristas, grupos perigosos mesmos, parece que se busca enfatizar a etnia, tá, e relacionar com isso. Logicamente que quando a gente olha para a nossa realidade, isso acaba sendo transpassadas na forma de xenofobia, na forma de preconceito. Para um povo, tá? Que fique muito claro, para um povo que foi o povo que foi responsável, por exemplo, dentre uma das milhares de coisas que o povo árabe fez, que foi extremamente importante para a civilização ocidental, foi proteger os escritos gregos dentro da Biblioteca de Alexandria. Tá bem? Então a gente deve muito aos árabes, às universidades árabes colocadas ali na Espanha, por exemplo. O que a gente tem de conhecimento de astronomia hoje, tá bem? É um povo, a medicina árabe antiga, como isso foi importante para a estruturação nossa. Tá bem? Então, a cultura árabe faz parte do nosso cotidiano também e a gente tem que saber, enquanto professor, enquanto professora, saber dissociar e demonstrar, ó, a gente tem palavras árabes dentro do nosso cotidiano, a gente tem comida árabe dentro do nosso cotidiano, né? Quibe, esfirra, a gente tem uma série de coisas, a gente tem rede de fast food árabe dentro do Brasil, criada para o brasileiro com ascendência árabe, né? Tá bem? Então, vamos lá fechar essa SP aqui. Papel da escola, tá? É promover sempre um ambiente de tolerância independente da etnia que se trate. Não faz sentido a gente chegar em pleno século XXI, não faz sentido, tendo que enfatizar isso. Faz sentido, sim, porque a gente chegou no século XXI com diversas mazelas sociais que a gente arrasta ao longo da nossa própria existência. A professora ela pode continuar realizando debate com os alunos, contextualizando religião no mundo, tá bem? E explicar também que a questão do árabe, né? A questão do islamismo, tá certo? O islamismo como religião, árabe como uma etnia, são fundamentais dentro da construção do mundo, certo? E, lógico, né? A coisa mais óbvia que a gente teria para dizer é que não faz sentido nenhum relacionar islamismo com extremismo. Pessoas, tá, são extremistas, religiões não são, tá bem? O objetivo da religião não é colocar-se de forma extrema. Pessoas que não gostam, que têm preconceito, podem vir a fazer relações, tá certo? Com a questão de botar a religião como culpada a respeito de ato de algumas pessoas. Se assim fosse, a gente teria, né, a mesma liberdade. Se a gente pode fazer isso com o islamismo, por que a gente não pode falar, né, que o catolicismo, então, teve uma relação direta com toda a parte que envolveu a questão
tá? Me fugiu a palavra agora, de tudo que eles fizeram dentro do Oriente Médio e falar que o catolicismo seria também, não, pessoas da Oriente Médio, não, perdão, Idade Média, tá? Seria como fazer esse tipo de relação. O catolicismo não é o que aquele ponto do catolicismo fez, o islamismo não é o que os terroristas de origem árabe e religião islâmicas fazem. Bem, perguntinha para discussão. Importância dos povos africanos para a cultura global. Para mim, tá? Eu acho que o que se torna mais aparente dentro da influência da cultura negra, dentro de toda a cultura global, é a música. E eu digo para mim, tá certo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo, né, na casa dos meus pais, bossa nova, que cresceu ouvindo samba, que cresceu ouvindo pagode, que tudo tem origem negra, né? Estruturo durante um tempo, né, na minha vida, ali, adolescência, alguma coisa assim, uma paixão imensa por blues, por gospel, mas futuramente por funk e sempre por rock. Tudo isso tem uma cultura, né, negra, ela está enfincada com essas raízes dentro da África. Quando a gente olha música de diversos outros pontos do mundo, quando a gente olha, por exemplo, o desenvolvimento da própria música europeia do século XX, que ela vai ter uma influência direta da música dos Estados Unidos, que é uma música que vai nascer do gospel, que vai nascer do blues, que vai nascer negra, tá certo? A gente tem, não seria o que... Não haveria Beatles, não haveria Rolling Stones, não haveria Pink Floyd a ser discutido se a gente não tivesse a influência negra. E além disso, a gente tem que colocar a influência também religiosa no Brasil é muito forte, tá bem? A gente tem uma religião, o umbandismo, né, é uma religião brasileira de raiz africana, tá desenvolvida aqui dentro do país, mas de raiz africana, então a gente pode falar que a gente tem também uma influência religiosa dos povos africanos. Dentro da cultura, a cultura brasileira tem um monte de coisa, né? Culinária. Bem, se os negros, tá? A partir do momento que eles foram se espalhando de forma forçada pelo mundo, eles foram também remodelando toda a culinária global, tá certo? A gente teve isso, influências muito fortes da comida crioula do sul dos Estados Unidos, por exemplo, da comida brasileira, daquilo que a gente aprendeu a comer com os negros também, daquilo que os negros, né, que associam os escravizados no Brasil, de como, por exemplo, a questão da feijoada, a questão da cachaça, tá certo? A gente tem da rapadura, a gente tem essa influência também dentro da nossa vida. E a questão do esporte. A questão do esporte, ela é bem importante porque a gente tem que... Uma parte considerável dos grandes atletas que a gente teve nas Olimpíadas, né, nas Copas do Mundo, e em determinados esportes, eles foram negros. A gente pode pegar até os chamados... esporte de pessoas mais ricas, né, que ultimamente a gente teve o Tiger Woods sendo destacado como o melhor golfista de todos os tempos, né, a gente teve a questão do Hamilton dentro da Fórmula 1, se a gente colocar o Pelé, considerado o maior atleta do século, e tem um ponto que eu acho que mostra muito o poder de influência da cultura negra, da luta negra no mundo também, pelos seus direitos, e a questão do esporte, que foi a Olimpíada de 1968, tô tentando colar aqui, mas acho que era, tá? De 1968, onde a gente teve o Tommy Smith, tá? E o John Carlos, que eles acabam ganhando o primeiro e terceiro lugar na Olimpíada nos 200 metros rasos, e eles, né, ao pódio, eles sobem fazendo o gesto dos Panteras Negras, olhando para baixo, não olhando para a bandeira dos Estados Unidos, de punho em riste, utilizando aquele momento para demonstrar, tá bem? O poder, né, que tinha o movimento negro naquele sentido nos Estados Unidos, onde tanto se discutia o fim de um apartheid não legal que existia nos Estados Unidos e busca, certo, de maior equidade social entre brancos e negros naquele país. Então, se a gente olha tudo o que os povos negros fizeram, tá bem? Que influenciou na nossa vida, é inegável de dizer que, pelo menos no Ocidente, eu sou uma pessoa que não tem um conhecimento mais profundo do Oriente, mas pelo menos dentro do Ocidente, dentro de tudo aquilo que o nosso cotidiano tem, a gente consegue reconhecer a influência dos povos negros.
dando uma pincelada a respeito das condições físicas naturais do Oriente Médio, e a gente vai falar uma pincelada porque a gente não tem uma complexidade assim tão grande para falar da questão de relevo, hidrografia do Oriente Médio. A gente está falando de uma área basicamente desértica, né? Vamos dar uma olhadinha? Temos o seguinte, então, porção que é diferenciada da Ásia, a gente chama aqui de Oriente Médio, então essa área que vai do Afeganistão até a Turquia, ok? Então ali ainda dentro da Turquia a gente vai ter uma parte europeia aqui, tá certo? Lá em Istambul. Então a gente tem que é um ponto, tá? Se você joga War, já jogou War, sabe, Oriente Médio é um ponto geopolítico de extrema importância, tá? Quando a gente pega as teorias geopolíticas, por exemplo, essa área aqui eu estou extrapolando o desenho, tá, de propósito, chegando até a Ucrânia, vai ser considerado que muita gente chama de Heartland, né, o ponto core, a parte principal de dominação do mundo. O que temos, então? Aspecto natural. Turquia. Na Turquia há clima e vegetação mediterrânea, tá? No Mediterrâneo, né? Mas prevalece clima semiárido e árido também acompanhado de formação vegetal xerófita, que são vegetações adaptadas a esse tipo de clima e estepes. Recursos hídricos são escassos, tá? Isso a gente pode deixar de forma geral para todo o subcontinente, destacando o Tigre e Eufrates, que foi o berço da humanidade, e também o Jordão, que é um rio de extrema importância bíblica, né? E as regiões em que ocorrem oásis são fundamentais para o desenvolvimento urbano e para a prática de agricultura. Problema muito sério que tem lá é a água, né? Na verdade, não é excesso de água que é o problema, mas a falta dela. Isso resulta, inclusive, em conflitos. População: 335 milhões de habitantes, mal distribuídos pelo fato de que a gente tem uma situação, tá, natural que não é favorável ao adensamento populacional, tá certo? Então a gente acaba tendo grandes vazios demográficos e relevantes concentrações populacionais no mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico e no Vale do Rio do Jordão e também na Mesopotâmia, tendo Turquia e Irã como os dois países que são considerados mais populosos. Aí os grupos étnicos principais são árabe, turco, persa ou iraniano e o curdo, né? O curdo, que ele é um povo que nos traz a uma discussão muito boa a respeito do Estado Nacional, né? Quando a gente fala Estado-nação, a gente está falando de um território delimitado, tá? Que esse território, ele é controlado por por um determinado povo, por uma determinada nação, que se identifica como nação e tem controle sobre esse território. Então, Estado Nacional são dois entes que nós temos. Quando a gente olha o povo curdo, tá? O povo curdo é um povo que está espalhado ali pela parte mais leste da Turquia, mais ou menos, tá bem? Tendo população também dentro do Irã, do Iraque. É um povo que se estabelece enquanto nação sem território, tá certo? Pela sua ausência de território, o povo curdo busca a criação do Kurdistão, o que é abafado de forma muito violenta pelos países nos quais eles acabam residindo, tá certo? Então a Turquia oprime, a Irã oprime, a gente tem o Iraque também, né, que já fez massacre de curdos, e inclusive para a Turquia, países que recebem imigrantes curdos são considerados abrigadores de terroristas. Então, na visão do governo turco, curdo é terrorista. Então, a gente tem uma salada, né, de problemas que se instalam dentro do Oriente Médio, que são bem trabalhosos, bem difíceis de resolver, tá? Essa questão étnica é um dentre os problemas que a gente tem no Oriente Médio. Voltar no quadro? Temos o seguinte: nós temos uma alta dinamização econômica promovida pela receita do petróleo. Se a gente fala, tá, de Oriente Médio, a palavra petróleo normalmente vem à cabeça, né? Isso tem a atração de bastante imigrantes, tá certo? A gente tem uma alta taxa de urbanização, mas também nós temos países ou áreas desses países que são de base agrícola. Nós temos uma expectativa de vida alta em alguns países. É bem complexo a questão populacional do Oriente Médio, porque tem muito dinheiro, mas esse dinheiro é pouco distribuído. Se nós pegamos os PIB per capita, né, dos países do Oriente Médio que são produtores de petróleo, a gente vai
obter um resultado de PIB per capita comparativo com outras áreas do globo, que são muito expressivos. Porém, quando a gente passa a analisar a situação da população dos países que lá estão inseridos, percebemos que a distribuição é muito ruim. Ou seja, o petróleo gera muita riqueza? Gera muita riqueza, mas essa riqueza fica concentrada na mão de poucas famílias, tá bem? E muitas vezes o que a gente tem é uma miséria acabando sendo distribuída para toda a população dos países produtores de petróleo. Alguns pontos, né, da atividade econômica do Oriente Médio vai estar primeiramente baseado dentro da questão do petróleo, logicamente, tá? Mas a gente não pode dizer que só o petróleo constrói a riqueza dos países do Oriente Médio. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem o seguinte, ó, o que a gente tem de mais expressivo? Petróleo, tá bem? E a exportação do petróleo. Então, a gente tem que a agropecuária, em alguns países ela se destaca, e um país que tem um tipo de agricultura muito sofisticada, né, como está colocado aqui, é Israel, tá bom? Israel, ela consegue fazer uma agricultura que está baseada, tá, na dessalinização ali do mar Mediterrâneo, tá certo? E também do aproveitamento de água de esgoto. Então, eles tratam o esgoto até conseguir fazer com que esse esgoto tenha a possibilidade de ser utilizado dentro da irrigação de lavouras. E lá dentro de Israel, os kibbutz, né? São as organizações já tradicionais que se tem para o plantio. Outra coisa que se destaca dentro do continente ou do subcontinente do Oriente Médio é a produção de ovelhas e também de cabra, tá bem? Então a gente tem bastante pecuária extensiva de ovelha e cabras, inclusive feitos, né, por grupos nômades. Vamos dar uma olhadinha na indústria? Indústria, temos que Turquia e Israel se destaca, né? Israel, principalmente pela questão de armas, tá? Israel é um grande produtor de armas, ok? E de equipamento para a guerra. A Turquia tem uma indústria automobilística, química e também de produção de joias que são relevantes, e Israel, produção de componentes eletrônicos, medicamentos, equipamentos de irrigação, arma e também tecnologia, tá? A tecnologia desenvolvida por Israel, tá? Dependendo da área que for, é de extrema qualidade, tá certo? Sobre o petróleo, então onde a gente tem grande concentração no Oriente Médio, mas não só no Oriente Médio, o país que tem a maior reserva estimada é a Venezuela, ok? E a gente tem uma dinâmica de produção do petróleo que vai fazer com que a gente compreenda por que o Oriente Médio tem essa diferença, por que não tem petróleo em todo lugar do mundo, né? Por que a Arábia Saudita tem tudo isso? Ó, produção de petróleo, produção natural, tá certo? A formação geológica do petróleo, vamos lá, colocar de forma direta e reta. Formação geológica do petróleo demanda algumas características naturais. A primeira, a gente precisa de um ambiente com água, tá bom? Um mar raso, alguma coisa assim, um lago, tá bem? A gente precisa que nessa região haja uma proliferação rápida da vida. Rápida eu tô falando dentro de tempo geológico, tá? Então a gente precisa ter uma acumulação de vida dentro dessa região, e essa vida, né, como faz parte do processo de existir, ela acaba morrendo, ela acaba chegando até o fundo desse corpo, né, que a gente tem ali, desse mar raso, né, dessa plataforma continental, o que for. Quando a gente tem isso, tá, a gente vai ter uma acumulação dessa matéria, tá, dessa matéria rica em carbono, né, que vai ser basicamente fitoplâncton, que vai ser basicamente pequenos animais, tá? Ele vai sofrer um soterramento relativamente rápido, tá? Relativamente rápido dentro do tempo geológico. Então a gente vai ter que uma quantidade de areia vai chegando até essa localidade onde tem toda essa massa, tá bem? Que já foi uma massa vida, mas é uma massa orgânica, e vai acabar comprimindo essa massa, tá bem? Esse processo de compressão dessa massa vai fazer com que ela perca materiais voláteis, e ela vai, com o tempo, virando algo próximo de um óleo, tá bom? Como o óleo, ele tende a subir, tá certo? Por ele não ser assim tão pesado, ele vai subir e
até chegar na superfície, caso algo não aconteça. Tá bom? Caso algo não aconteça. O que pode acontecer para que a gente tenha, né, que esse processo de subida do petróleo seja interrompido? Uma capa de sal, por exemplo. A gente pode ter um evento geológico que faça com que uma capa de sal sirva de uma camada impermeabilizante para que o processo fique, para que esse petróleo fique preso. Por isso que, no Brasil, a gente vai dizer que a gente tem um petróleo que fica no pré-sal. A gente tem uma camada de sal, que é uma camada capeadora, e a gente tem a acumulação do petróleo na parte de baixo. Vamos dar uma olhadinha no esquema? Temos o seguinte, então, aqui, ó, tá? Então, ó, esse material que a gente tem aqui, ele vai tender a se compactar, ele vai se tender a virar óleo, ele vai tender a subir até chegar na superfície. Se uma capa, tá bem? Se uma massa capeadora acabar resultando na estanqueidade dessa subida, a gente vai ter que vamos ter um bolsão de petróleo aqui sendo colocado. Ah, professor, se chegar na superfície, a gente pode chegar a ter poço de piche, né? Então, quando a gente olha que poço de piche por alguns lugares aí dentro da história foram utilizados pelas pessoas, é porque essa massa conseguiu chegar até a superfície. E o que a Arábia Saudita tem, né? A Arábia Saudita não, o Oriente Médio tem de tão especial para ter tanto petróleo? Ele era esse mar raso todo, tá certo? Ele passou por todo esse processo, ele tem um petróleo que não está embaixo d'água, né? De fácil aquisição, que não está depois de uma camada de sal, que é difícil de ser perfurada, e ele tem toda aquela área que é um deserto hoje, um dia já foi mar. Tá certo? Por isso que naquela localidade a gente tem as condições geológicas que são propícias para o desenvolvimento de petróleo. Infelizmente, a gente precisa dizer que o Oriente Médio, de certa forma, ele é marcado por conflitos, né? Por sangrentas guerras civis. A gente teve recentemente uma série, né, recentemente, que eu digo nos últimos 30 anos, uma série de guerras sendo travadas ali dentro do Oriente Médio, com algumas vezes, né, motivos difusos, tá bom? O que mais chama a atenção, talvez pela longevidade, né, talvez pela brutalidade, talvez por uma série de fatores que a gente precise colocar, é a questão que envolve árabes, tá bom? Palestinos e judeus de Israel. Vamos dar uma olhadinha? Dentro da questão da Palestina, então, né? Palestina, tal qual o curdo, tá? Se identifica como uma nação, tá? Se identificam como uma nação, mas é uma nação que não tem Estado, certo? Se ele não tem Estado, é uma nação que não tem comando pelo seu próprio povo. É uma nação que não tem a possibilidade de realizar decisões sobre seu território, que seu território não existe, tá bom? A questão da Palestina tem cunho religioso, mas transcende isso, é uma questão de uma disputa que envolve preceitos religiosos que são extremamente relevantes para ambos, né, palestinos e para judeus, certo? Cada qual ali, a região que a gente tem de Israel, de Jerusalém, é um ponto extremamente importante, é a cidade mais importante para cristianismo, judaísmo e também para islamismo, né? Então a gente tem que, invariavelmente, isso acabou resultando, né, de uma disputa de território de judeu e palestino. Os palestinos exigem o reconhecimento do seu Estado como Palestina e os judeus não aceitam, né, as condições que são colocadas para que a Palestina exista como um Estado. Temos, assim, perseguição, né, sofrida pelos judeus na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. A ONU, também, que acabava de ser criada, uma das coisas que ela fez em primeiro foi criar o Estado, tá, judaico lá na região da Palestina, com a promessa também de criar o Estado da Palestina. Israel foi criado em 48 e os árabes acabaram não aceitando isso muito bem, porque era o território que eles estavam vivendo, né? O Oswaldo Aranha, que a gente tinha, que era um importante diplomata brasileiro, acabou auxiliando a formação do Estado de Israel. A gente tem aqui em 47, então, o que está em marrom é o Estado palestino, o que está em amarelo é o Estado judeu, tá certo? Em 49 a gente vai ter que os árabes
israelenses, a guerra, né, entre árabes e israelenses, vai fazer a expansão dos territórios. Então Israel ele acaba, inclusive, né, pegando ali parte da Península do Sinai, tá certo? E ele acaba expandindo o seu território. 67 a gente vai ter aqui, né, a configuração, inclusive, do Sinai, que foi devolvido depois por Israel, tá certo? E a gente vai ter que, com o passar do tempo, a situação dos palestinos vai ficando cada vez mais complexas, o território no qual eles vivem vai ficando cada vez menor e as imposições realizadas pelo governo de Israel são cada vez mais severas e eles acabam ficando confinados em alguns pontos, tanto, né, a questão dos conflitos acabam sendo tão relevantes e tão conhecidos que faixa de Gaza, que é um ponto do território que se tem ali, né, que os judeus cercaram os palestinos dentro, acabou se tornando um sinônimo de área conflituosa, né? Tá certo? Se a gente tem a questão entre árabes e entre judeus, né, entre a Palestina e entre o Estado de Israel, um outro movimento conflituoso que vem chamando ao longo das últimas décadas, da última década pelo menos, a atenção de todo mundo é a questão que envolve a Síria. Em primeiro lugar, pela brutalidade que a gente teve do comandante ali, que foi o Bashar al-Assad. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem para falar sobre Síria? Síria, a gente teve que a Primavera Árabe, né, vai começar ali no norte da África, ela vai se espalhar, onde o povo árabe passa a pedir maior possibilidade de democracia, maior liberdade, coisa do tipo. Essa onda chega ali na Síria em 2011, quando chega o Bashar al-Assad, ele simplesmente, tá, começa a abrir fogo contra a população. Tá? O Bashar al-Assad, ele ordena que suas tropas fuzilem pessoas na rua, que abra fogo mesmo, que mate na bala a população do seu próprio país que estava pedindo reforma democrática, tá certo? E o resultado disso aqui chegou a extremos dentro da Síria, tá? Que o próprio Ocidente não soube muito bem o que fazer, tá certo, né? A gente tem que fazer aquela leitura de que a questão da Síria não é tão relevante para a Europa como outras questões, como a que envolve a Ucrânia, né? Para ter tanto investimento, para tentar segurar a situação ali. Mas o que se viu foi massacre mesmo, não tem outra palavra a ser dita. Tá bem? O governo de Bashar al-Assad massacrou sua própria população, ao ponto de usar arma química contra o próprio povo que se tinha ali. Mas coisas, né, que a gente precisa olhar com uma certa criticidade quando acontece, que a comunidade internacional, assim, se espantou, achou horrível, mas não se envolveu de uma forma tão direta com o que está acontecendo ali na Síria, né? A comunidade internacional temia que houvesse grupos e milícias inimigas de extremistas islâmicos dispostos a tomar o poder após a queda de Bashar al-Assad. E o Estado Islâmico poderia tomar a Síria, né? O Estado Islâmico aí, entendido como grupo terrorista, poderia derrubar a fronteira e impor ao maior território possível um califado, né? Haja vista que o Estado Islâmico ele visa fazer a construção desse califado, tá bom? Certo? Então, dentro da guerra da Síria, a gente puxa a discussão acerca da migração e refugiado. Por quê? Porque essas guerras, logicamente, que causam, né? Então, a gente tem que os sírios hoje se espalharam pela Europa porque eles acabaram fugindo. Quando a gente fala de migração, tá? E de refugiados, a gente está dizendo de pessoas que normalmente passaram por um processo de retirada, de saída de suas residências de maneira forçada, como, por exemplo, desastres ambientais, tá? O vulcão entrou em erupção, acabou com a cidade, foge, não tem mais cidade, tá? Perseguição política, perseguição étnica, perseguição cultural, aqui envolve também a questão religiosa, né? Imagina que se, por exemplo, um determinado grupo religioso começasse a perseguir outro, tacar fogo nos seus templos e começar a mandar ele embora, falando que ele era do demônio e coisa do tipo, e não aceitasse. Isso pode resultar também numa fuga.
questão de guerras, como a questão que envolve, né, a Síria, e busca de melhor condição de vida, que isso aqui normalmente está associada não a uma migração forçada, mas uma migração espontânea. E aí a gente tem uma situação bem interessante a ser colocada, né? A gente chama de imigrante aquele cara que está fugindo, a gente chama de refugiado aquele cara que está fugindo. Você já parou para pensar que pessoas ricas também mudam de lugar, né? Pessoas que não tem problema. Por exemplo, a pessoa virou TikToker aqui no Brasil, fez uma dinheirama brutal, assim, famosa no mundo inteiro e resolveu, sei lá, morar em Hollywood. Foi para os Estados Unidos, está morando em Hollywood. A gente não vai chamar ela de imigrante, normalmente o pessoal vai chamar ela de investidor, né? Olha só que beleza. Então, muitas vezes o termo migrante, o termo refugiado, está associado a uma situação, né? Às vezes até mesmo pejorativa, tá bom? Voltando lá para o quadro, então, a gente fala de Convenção de Genebra, que é aquela que vai estabelecer garantias legais para os refugiados. Lembrando que países, né, como Itália, Alemanha, quem mais que a gente pode colocar que foi bastante importante aqui? Poloneses, né, e uma série de países da Europa acabaram fortalecendo a etnia brasileira, vamos assim dizer, né? A cultura brasileira, a estruturação do povo brasileiro, quando eles, passando por momentos horríveis econômicos, de fome, de guerras dentro da Europa, migram para outras áreas, inclusive para o Brasil, tá? E são hoje países, principalmente a Itália. A Itália é o país que é porta de entrada para imigrantes vindos, sobretudo ali da região do Mar Mediterrâneo, tá? São países que são signatários da Convenção de Genebra, então, né, que coloca que aquele que em razão, né, de perseguição de qualquer natureza vê-se obrigado a buscar refúgio em outro país e preservar a vida, tá? Então, aqueles que são signatários desse tipo de pessoa, da Convenção de Genebra, são obrigados, né, a acabar aceitando esses refugiados. E o resultado disso dentro do mundo é uma maior competição do mercado de trabalho. Essa discussão que envolve a competição do mercado de trabalho, normalmente ela está associada da camada mais pobre dos países que recebem os refugiados. Porque os refugiados, se imagine, tá? Sendo uma situação de desespero, saindo, embora do Brasil, indo para a Argentina, por exemplo, sem saber falar espanhol, sem ter dinheiro, sem ter nada, chegando lá pedindo ajuda para poder comer, e você vai competir com quem dentro de um mercado de trabalho, né? Provavelmente você vai competir com as pessoas que têm maior dificuldade de inserção dentro do mercado de trabalho, que seja mais técnico, né? Que seja mais rentável também. Tá certo? Então, as populações pobres, muitas vezes, dos países que recebem os refugiados, acaba criando, tá, uma certa aversão ao refugiado, porque o refugiado chegando, fazendo o trabalho dele, desesperado, cobra menos. Aí a gente tem um rebaixamento do salário, tá bom? Volta lá. Temos o seguinte, temos a questão da imigração ilegal de trabalho escravo também, tá? Inclusive aqui a gente tem um ponto que a gente não pode deixar passar, que é a questão da venda de pessoas que a gente tem, principalmente para o mercado do sexo, tá certo? Temos um fortalecimento da discriminação atribuídas aos imigrantes internacionais e uma xenofobia que cresce. Século XXI, passamos por tudo que passamos para estar discutindo mazelas, né, que parecem que está incrustada dentro dos nossos mais primitivos formas de conseguir pensar, de se relacionar, tá bem? Pois é, a gente tem uma xenofobia crescente, inclusive dentro do país que você está agora. A gente tem também pressão sobre o sistema de saúde e recurso econômico em muitos países, tá? Os controladores de fronteiras estão cada vez mais rigorosos por questão de segurança interna, impedindo a entrada de imigrantes em situação regular, tá bom? Irregular. Ou seja, a gente tem um cenário extremamente complexo no que diz respeito à questão dos imigrantes. A gente tem um mundo que está muito centrado dentro de seus próprios estados, né? E parece que simplesmente a gente não vai criar uma possibilidade de construção mútua
do mundo, então a gente vai continuar criando situações de refugiados, situações de imigração e todos os problemas que esse tipo de evento acaba acarretando. Situação, problema para a gente discutir a respeito do conteúdo que a gente veio tratando, vamos lá? Temos o seguinte, então, Bucadra, tá? Família dos Bucadra, composta pelo pai e 2 filhos, veio refugiada para o Brasil. O pai fez questão de seguir à risca os costumes que eles consideram corretos, muito comum, tá certo? Muito comum isso de acontecer, as pessoas mudam, migram e continuam com seus costumes, às vezes até mais forte. Tá bom? Apesar de apoiar que a filha estude, ele não gostou da ideia de que Samira de estudar numa escola mista em que meninos e meninas aprendem junto. Baseado nesse acontecimento e nas legislações brasileiras, como resolver a situação? Em um diálogo com a família, que argumentos poderiam ser apresentados? Bora para a resolução que o nosso tempo está acabando? Temos lá, primeiro, entender a questão do choque cultural, né? Para os imigrantes, ele pode ser intenso quando é feita a opção por migração para países culturalmente diferentes. Uma sugestão é que a família do Bucadra converse com outras famílias na mesma situação que já tenham filhos frequentado a escola, porque escola para pessoas de sexo único no Brasil não é uma coisa muito corriqueira. Construção e de reconstrução de identidade. Guerra na Síria teve início em 2011 e não tem prazo para término. Assim, enquanto a guerra continua, é importante que os refugiados sejam integrados ao país e nós devemos, né, a construção do que a gente chama de povo brasileiro, nação brasileira, foi feito, né, basicamente por imigrantes, porque dentro da cultura europeia de colonização estava exterminar os povos originários. Tá bem? A gente tem uma integração indígena dentro da nossa cultura, sem sombra nenhuma de dúvida, mas dos imigrantes também. Seja de imigrante europeu, seja de imigrante árabe, seja de imigrante oriental, tá? E também, logicamente, de imigrante africano. Então, quando a gente vê a questão do recebimento de refugiados no Brasil, a gente, pelo menos, deve imaginar que refugiados, migrantes, são pessoas que construíram, né, a nossa identidade enquanto brasileiro. Então, que essas pessoas possam continuar vindo para cá e que a gente tenha estrutura para poder recebê-los. E aí, você consegue identificar alguma influência árabe dentro da cultura brasileira? Bem, eu acho que essa influência árabe ela vai estar muito relacionada com a localidade, tá bem? Muito relacionada com uma questão regional dentro do nosso país, o que é muito comum. A gente está falando de uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá? São 8 milhões de quilômetros quadrados com paisagens completamente diversas, com histórias completamente diversas, aonde a cultura árabe teve mais ou menos influência. Se a gente pega, por exemplo, eu posso dizer da região, né? Eu estou na região centro-sul do país, vamos colocar ela numa região bem macro assim. E na região centro-sul do país a gente tem uma influência árabe que está colocada de uma forma muito aparente dentro das nossas paisagens urbanas, certo? Existe uma quantidade grande de restaurantes árabes que são espalhados. Padarias, é tão comum padaria vender uma comida típica árabe, né? Tem um quibe, esfirra, loja de docinho árabe, né? Os doces feitos com macarrão, feito com castanhas, tá certo? Isso é bastante comum. Além, né, dos árabes, tem muitos árabes terem investido financeiramente dentro do país. Existe uma quantidade muito grande de família de árabes que são detentoras de terra, que são investidores em terras também dentro do país, sobretudo dentro de terras urbanas. Extremamente variável, mas a cultura árabe ela faz parte da sua vida até como algo maior, tá bem? Por quê? A gente deve, tá bem, a um período muito grande da história da humanidade, ali pré-século XV, pré-século XVI, de estruturação do povo árabe ali na Península Ibérica, norte da África e sustentação de uma parte considerável daquilo que a gente tem como ciência, daquilo que a gente tem como filosofia ocidental.
Pois bem, né? Nosso tempo acabando, a gente veio falando de bastante coisa, que não tem como não ter bastante coisa para falar, já que a gente está fazendo uma abordagem que envolve aspecto físico, humano, econômicos, certo? De dois continentes, ou de um continente, um subcontinente, caso prefira, no caso do Oriente Médio. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente veio falando, né? A gente falou a respeito de aspectos físicos, sociais e econômicos, tanto do continente africano quanto do Oriente Médio, e a gente veio falando também sobre regionalização do continente africano, tá? E da diversidade étnica e cultural, assim como o processo de colonização da África, que é essencial para você entender a existência do país, perdão, acho que foi a 10ª vez que eu falei país, né? Continente, tá? Africano e as suas consequências, e quais são os principais conflitos existentes ali dentro do Oriente Médio e seus efeitos populacional, tá? De tudo isso que a gente conversou, eu acho, pelo menos isso que a gente acaba entendendo, né, de conversas, leituras que a gente tem por aí, que a gente falou de duas áreas, né, do mundo continente africano e do Oriente Médio, muito estigmatizados dentro da nossa sociedade. Parece que o primeiro, o continente africano, ele está sempre relacionado a uma questão de pobreza, uma questão de miséria, a questão do Oriente Médio sempre ligada à guerra, sempre ligada ao petróleo, né? Vamos aprender a fazer uma leitura também dessas áreas como o que elas merecem ser dentro da nossa cultura ocidental, perdão, que são, sim, a África, o Oriente Médio, pontos essenciais de formação do Ocidente. Seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista de constituição da civilização. A agricultura provavelmente começou no Oriente Médio. Entender isso e poder, né, valorizar a essência dessas áreas e tudo que representa para o nosso cotidiano é tirar esse estigma que o mundo foi colocando, né, a respeito de tanta pobreza na África, tanto problema conflituoso ali do Oriente Médio. E nós, que estamos aí em sala de aula, professor, professoras, a gente tem a possibilidade e a gente tem a obrigação de fazer esse tipo de abordagem, tá bom? Agradeço muito a companhia e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço.